Boa noite, graça e paz, paz e graça. Graça é paz, paz é graça, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses 5:17. 1 Tessalonicenses 5:17. É um versículo muito grande, muito difícil. Vamos ver se a gente consegue decorar nessa noite. 1 Tessalonicenses 5:17. Enquanto você vai achando aí, permita-me apresentar-lhes a minha esposa. Está comigo? Ana Paula Mota Teixeira Mesa Barba Alves, Orleans e Bragança. Princesa tem nome grandão, é normal, né? Pois é. E o nosso filho não pôde vir e está lá com quase 18 anos, tomando conta do Atom, que é o cachorro, e trabalhando na transmissão. Ele opera a câmera lá na igreja. Então é isso, eu quero agradecer ao pastor Eduardo Júnior, pastor Samuel e toda a família, Semeia e Companhia Limitada, família muito querida, muito amada, e foi um dos maiores presentes que eu recebi nesse ano de 2020, se não o maior, um dos maiores presentes que recebi do céu foi a amizade e a convivência com essa família. Louvado seja Deus pela vida de vocês. A nossa oração é que Deus retribua a esta família e a esta igreja de acordo com a generosidade que eles têm nos tratado. Que Deus trate vocês como eles estão nos tratando, e certamente vocês serão muito abençoados. Glória a Deus por isso. 1 Tessalonicenses 5:17. O que é que está escrito aí? Mais uma vez. Só os homens? Só as mulheres? Eu achei que dessa vez nós íamos ganhar, mas não ganhamos. Sempre as mulheres falam mais forte. Impressionante. Orai sem cessar. Ou, como eu traduziria esse texto, não pare de orar. Não pare de orar. Nós vivemos em dias muito corridos, uma correria desenfreada. Acorda cedo, dorme tarde, leva menino e busca menino e deixa menino, e vai na padaria, e vai no mercado, e trabalha e estuda, e ainda cria filho, e ainda trabalha na igreja, e ainda tem que ajudar os vizinhos, e vamos, e a gente cada vez mais corrido. E aí a gente cai numa extrema dificuldade de termos um tempo de qualidade em oração. E a gente cai também num outro equívoco, que é pensarmos que orar é perder tempo. As coisas acontecem e a gente já quer logo sair para resolver. Olha, aconteceu um problema assim. Ah, então liga para o fulano, porque ele trabalha
tal lugar e ele pode ajudar, e manda uma mensagem para a ciclana que ela conhece um advogado que vai ajudar. A gente já sai correndo para resolver as coisas, e raramente, diante de uma adversidade, diante de um imprevisto, diante de um problema, a gente para orar e pedir a Deus a orientação. E aí, queridos, o que acontece é que quando a gente faz, é o nosso braço que se cansa, mas quando a gente ora, é o braço do Senhor que se estende ao nosso favor. Orar não é perder tempo, orar é ganhar tempo, porque quando nós oramos e recebemos a direção dos céus, nós não perdemos tempo com coisas que não vão resolver os nossos problemas. Por gostar muito de pregação, eu conheci há muitos anos um grande pregador, considerado por alguns como o príncipe dos pregadores, e alguns entusiastas ainda acham que depois de Jesus ele é o maior pregador de toda a história da igreja. Batista, aleluia, pastor Batista, Charles Haddon Spurgeon, se converteu aos 16 anos, pregou pela primeira vez aos 17, aos 21 assumiu o primeiro ministério, aos 26 chegava na capital da Inglaterra, em Londres, para assumir a Metropolitan Tabernacle Church, a igreja batista do Tabernáculo, ou como é conhecido, o Tabernáculo Metropolitano, em Londres, na capital da Inglaterra, do século XIX. E Spurgeon assume aquela igreja muito novo, muito jovem, e ela contava com cerca de 300 membros. Quando Spurgeon morreu, e ele não teve uma vida muito longa, ele morreu com 50 e poucos anos, 58 se eu não estou enganado, um ministério de 30 e poucos anos. Mas apesar do curto ministério, Spurgeon deixou aquela igreja com cerca de 30.000 membros. Spurgeon batizou mais de 19.000 pessoas em seu ministério. Spurgeon chegou a fazer 7 cultos num domingo naquela igreja, e todos os 7 cultos eram lotados, vários andares de galeria, e Spurgeon não tinha microfone, ele pregava no gogó. E a história conta que a plataforma onde ficava o púlpito e Spurgeon pregava era um assoalho de madeira, e embaixo do templo tinha um grande corredor que tinham várias salas. Embaixo do templo, no subsolo, grande corredor e várias salas de um lado e do outro. As salas eram usadas para escola bíblica dominical. E a última sala do corredor, portanto a sala que ficava exatamente embaixo do púlpito de Spurgeon, era a sala de oração daquela igreja. Uma vez Spurgeon recebeu um amigo do interior, e o amigo do interior, indo na capital, foi lá na igreja para rever o Spurgeon. E Spurgeon, como todo pastor que se preze, saiu mostrando a igreja para o amigo. Olha, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é aquilo. E foi mostrando, e o amigo nunca tinha visto uma igreja tão grande. E de repente ele desceu e foi mostrando as salas, e ele abriu a porta da última sala e disse assim para o amigo: agora
você vai conhecer o lugar mais importante da igreja. E quando Spurgeon abriu a porta, era uma sala com poucos metros quadrados, um tapete e algumas almofadas. E o amigo pensou: ué, com aquele templo magnífico lá em cima, por que é que essa sala tão simples é o lugar mais importante da igreja? E Spurgeon disse: porque esta é a sala de oração. E o amigo perguntou: quantos membros tem a igreja, Spurgeon? E ele respondeu: temos cerca de 30 membros. E o amigo não entendeu: 30 membros? Então para que um templo daquele tamanho lá em cima? E o Spurgeon respondeu: ah, você se refere à multidão que se reúne lá em cima? Ah, não, eu só considero membro os que frequentam essa sala. E a história diz que algumas vezes Spurgeon estava pregando e ele sentia que a coisa estava meio amarrada, a coisa estava meio presa, não estava fluindo, e ele batia o pé no assoalho de madeira, como quem queria pregar com mais ênfase, e ninguém sabia, mas o ministério de oração que estava reunido lá embaixo enquanto ele pregava, sabia que a cada batida mais forte do pé do Spurgeon, era para que eles intensificassem as orações. E o Spurgeon disse que várias vezes o culto estava travado, as pessoas estavam estranhas, e à medida que ele ia batendo o pé e o povo ia orando lá embaixo, o céu se abria e a coisa dava uma guinada, e era noite de salvação de almas. Uma vez a Susana Spurgeon, esposa do Charles, despertou na madrugada e virou-se na cama e levou a mão e percebeu que seu marido não estava deitado ali com ela. Então ela foi tateando, não tinha ainda energia elétrica. Ela foi tateando e percebeu que ele estava aos pés da cama. Deduziu que ele estava orando, não quis incomodar, voltou, deitou-se novamente, voltou a dormir. Passado algumas horas, ela despertou novamente, levou a mão, e ele ainda não estava deitado do lado dela, e ela voltou a dormir. Quando o dia amanheceu, ela se levantou e estava lá o seu marido, de joelhos aos pés da cama. Ela então foi para a cozinha, começou a preparar o chá, porque em inglês não bebe café, né? E enquanto ela preparava o chá com os cookies, Spurgeon se levantou, foi ao banheiro, se banhou, estava terminando de colocar a roupa. Ela veio, disse que o chá estava pronto, e ele então terminou de se vestir, sentou à mesa, e ela orou, agradeceu o alimento, e ele começou a tomar ali o seu desjejum. E ela, como toda esposa de pastor que se preza, sempre muito preocupada com a saúde do marido, e Spurgeon teve um histórico grande de luta contra enfermidades crônicas. Ela então disse: meu filho, ou preto, o Mo, eu não sei como é que a Susana chamava o Charles, mas provavelmente deve ter chamado ele de algum apelido carinhoso. E na sua biografia diz que ela disse: meu bem, você tem tanta coisa para fazer hoje, você tem um dia tão cheio, você não está bem de saúde, você virou a noite orando, meu bem? E ele disse: sim, virei a noite orando. E ela disse: mas você não pode fazer isso, você não tem mais idade para isso, você não tem mais saúde para isso. Olha quanta coisa você tem. Agora você vai para a faculdade, você vai dar aula, depois você vai para a rádio, e depois você volta para o seminário, e à noite você tem reunião com o corpo diaconal. Já imaginou a reunião do corpo diaconal de uma igreja de 30 mil membros? E a história conta que o Spurgeon deu a última golada no chá,
e respondeu para sua esposa: é por isso mesmo, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, tanta coisa importante, que se eu não orasse pelo menos 6 horas, eu não daria conta de fazer tudo, não de acordo com a vontade de Deus. E eu pensava que o grande segredo do Spurgeon era o púlpito, e acabei por descobrir que na verdade o seu grande segredo era a sua vida de intimidade com Deus. E esse é o nosso problema. Esse é o problema da nossa geração. Nós temos gigantes nos púlpitos e anões na vida de oração, verdadeiros nefilins nos palcos e pigmeus na intimidade com o Senhor. Orar não é perder tempo. Orar nunca é demais. E nós precisamos obedecer a esta orientação bíblica de não parar de orar, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que o vento não seja favorável, ainda que o que nós temos como recursos seja pouco em relação ao que a gente precisa. Eu tenho tão pouco, eu nem preciso orar, nem adianta orar. Eu tenho pouco estudo, eu tenho pouca experiência, eu tenho pouca prática, eu tenho poucos amigos, eu tenho poucas chances, não adianta orar, eu tenho pouco. Eu quero te desafiar nessa noite a não parar de orar, ainda que você tenha pouco. E isso me faz lembrar uma história que está em Mateus capítulo 14. Se você quiser acompanhar, mas você conhece a história, você vai se lembrar. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, Jesus, como sempre, está ensinando, e uma multidão se aglomera para ouvir os seus ensinamentos. A hora vai passando, o dia vai terminando, e chega então o final da tarde. E os discípulos incrédulos vão até Jesus e dizem: Senhor, é melhor mandar essa multidão embora, porque não tem como dar comida para essa turma toda. Nem que a gente tivesse um monte de padaria aqui, não daria conta. E aqui não tem nada, nem para comprar, nem para comer, não tem nada. Vamos mandar o povo embora. E aí Jesus fala: mas eu não terminei de pregar, mas eu não terminei de ensinar. Senhor, mas o Senhor vai ter que dar uma pausa, não tem comida. O que é que vocês têm? Jesus, pelo amor de Deus, o que é que nós temos? Nós não temos nada, nós estamos no meio do nada. Jesus, vê aí o que é que vocês têm. O texto diz que acharam um adolescente, fase de crescimento. Ele levou um lanche, ele sabe que Jesus gostava muito de falar e de ensinar, e ele ia ensinando, e era muito bom ouvi-lo. Então ele levou um lanche. Adolescente em fase de crescimento, um mancebo, um jovem, portanto ele tinha entre 12 e 30 anos. Menos de 12 é criança, mais de 30 é varão. Se ele é jovem, se ele é mancebo, ele tem entre 12 e 30. Eu acho que ele tinha uns 17, porque eu tenho um lá em casa e eu sei que esses meninos, quando pegam para comer. E o lanchinho que ele levou: 5 pães e 2 peixes. E aí os discípulos pegam os 5 pães e 2 peixes, chegam para Jesus: ai Jesus, não falei que tem que mandar o povo embora? Isso aqui foi o máximo que a gente conseguiu, 5 pães e 2 peixes. Aí no versículo 19,
de Mateus 14, diz assim, ó: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. O texto diz que tinha ali cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas como o ministério de Jesus é marcado pela presença efetiva de mulheres e crianças, eu chuto aí umas 10.000 pessoas. Até porque o menino que cedeu os 5 pães e 2 peixes, ele não está nessa conta dos 5.000, porque ele não é homem, ele não é um varão, e a catraca daquela época só contava acima de 30, sexo masculino. Então todas as mulheres, todas as crianças e todos os meninos de 0 a 29 anos não estão nessa conta aqui, que é claro que é uma conta por alto, né? Ainda que fossem 5 bisnagas, aqui fala bisnaga também? 5 bisnagas e 2 robalos de 30 quilos cada um, não dá para alimentar essa multidão não, meu irmão. 5 bisnagas e 2 robalos, talvez não dê para a gente aqui. Então, o recurso que veio às mãos de Jesus era pouco, mas o que é que Jesus fez com o pouco que tinha na mão? Ele fez uma oração, ele ergueu os olhos ao céu e deu graças por aquele alimento, e o texto diz que ele repartiu, todos comeram, se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Quantos cestos sobraram? Quantos eram os discípulos? Você nunca percebeu isso? É coisa da minha cabeça, e eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que Jesus está querendo dizer assim, ó: cada um vai carregar um cesto cheio de pedaço de pão, para largar de ser incrédulo. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Pegue o pouco que você tem e entregue nas mãos de Jesus. Pegue o seu pouco recurso e coloque à disposição do reino de Deus. Pegue o que você tem nas mãos e compartilhe e reparta, porque me parece que Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que nós estamos dispostos a dividir. O pão foi repartido, o recurso que era pouco foi dividido, todos comeram e ainda sobrou. Portanto, nós não podemos parar de orar, ainda que tenhamos pouco, porque Deus pode multiplicar. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada. Vamos piorar um pouquinho? Você tinha pouco, agora você tem quase nada, é menos que pouco. Porque pode ter gente aqui que está pensando assim: ah, pastor, você não conhece minha situação, quem dera eu tivesse pouco, eu tenho é menos que pouco. Ah, então você tem quase nada. Não pare de orar. E isso me faz lembrar de uma outra história, está lá no primeiro livro dos Reis,
capítulo 18. Se você quiser acompanhar, fique à vontade, mas você vai lembrar da história. 1 Reis 18, a partir do versículo 41. 1 Reis 18 é aquela fatídica história em que o profeta Elias sobe o Monte Carmelo e desafia os profetas de Baal. E aí ele desce do Monte Carmelo, tendo envergonhado os profetas de Baal, e o povo celebrou e gritou a vitória ao profeta Elias. Você sabe que só um parêntese aqui, você sabe que o que o povo gritou quando os profetas de Baal foram envergonhados? O povo gritou o nome do cara que venceu a batalha. Você sabe disso, né? Porque quando está tendo uma competição e alguém sai vencedor, a torcida grita o nome do que venceu. Não é geralmente assim? Mengo. Não? Rapaz, o negócio aqui é chique. Era Elias contra os profetas de Baal. E a competição era a seguinte: vocês invocam o Baal e pedem para ele fazer um negócio aí. Depois eu invoco o Jeová e peço para ele fazer um negócio. Quem fizer um negócio mais impactante ganha. Vai lá, a vez de vocês, pode ir primeiro. Chama o Baal aí e pede para ele fazer alguma coisa. Aí a Bíblia diz que os caras chamaram e nada do Baal responder. E Elias ainda foi irônico: grita mais alto. Será que ele não está ouvindo? Acho que ele está offline. Manda zap, não, liga. Quem sabe ele não atende. E os caras fizeram de tudo e nada de Baal manifestar coisa nenhuma. Aí o Elias falou: acabou? Ok, então agora vocês vão ver quem é Deus em Israel. E aí ele cava um buraco circular, enche aquele buraco de água, faz um altar, bota um bicho e diz: Senhor, é uma oferta, pode vir buscar. E fogo do céu lambeu a oferta e ainda secou a água que estava ao redor. Um dia eu estava dando uma aula de EBD para os adolescentes, e eu explicando esse texto, e eu perguntei para eles: o que é que vocês acham que é fogo do céu? O que é fogo do céu? O que é que vocês entendem? Aí um menino adolescente é massa demais, ele falou: eu imagino que seja assim um Hadouken de Jesus. Hadouken! E veio um fogo. Falei: que é isso, meu filho, você está viajando. Mas nós que não somos adolescentes, a gente viaja também. A gente acha que fogo do céu é uma tocha, né? É uma chama de fogo que vem e... Ei, fogo do céu é um relâmpago. É um relâmpago. Pum! Onde bate pega fogo. É o fogo que cai do céu. Ah, é, pastor? Então não foi Deus, então não foi milagre. Não, naquela hora, naquele lugar, com o céu limpinho, um relâmpago, todo mundo ficou assustado e gritaram o nome do vencedor. Qual é o nome do vencedor? Elias. Pastor, mas aqui na minha Bíblia diz que o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É porque a sua Bíblia está traduzida. Elias significa só o Senhor é Deus. Porque todo profeta tem no significado do seu nome a veia do seu ministério profético. Jonas, por exemplo, em hebraico é pomba, porque ele voou de Israel para pregar na Assíria.
E assim sucessivamente. O significado do nome de um profeta denuncia ou revela a especificidade do seu ministério. E o ministério de Elias tinha esse objetivo específico: revelar a Israel que só o Senhor é Deus. E aí acabou de acontecer isso, final de campeonato, Monte Carmelo lotado, Elias ganhou. O texto diz que ele desce e ainda está amedrontado, porque a Jezabel, a rainha, está querendo matar ele. Já queria matar, agora quer muito mais, porque quem botou o Baal lá dentro foi ela, e agora o Deus dela foi envergonhado. Aliás, o nome dela é Jezrebaal, e aí transliterado Jezabel, a princesa de Baal. E aí Elias encontra o rei Acabe, vira para ele e fala assim: o Acabe, versículo 41 do capítulo 18 de 1 Reis: Acabe, você pode ir para o palácio, pode subir, vai jantar, vai comer, vai beber, porque vai vir a chuva. E havia muito tempo que não chovia em Israel. Por quê? Porque Acabe se desviou da vontade de Deus, e Elias, como profeta, colocou o dedo na cara dele e disse: para você ver e crer quem é Deus em Israel, não vai chover. E não choveu. Depois que acontece isso, Elias vira para ele e fala: Acabe, agora que acabou aqui o campeonato, pode ir para casa, vai comer, vai beber, que a chuva já está vindo. Aí o texto diz que o Acabe subiu para o palácio onde ele morava, rei de Israel, mas Elias foi para cima do monte. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, ao cimo, o lugar mais alto, e encurvado para a terra, diz o texto, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Responde para mim: o que é que um profeta, em cima de um monte, de joelhos, com a testa no chão, no meio dos joelhos, o que é que ele está fazendo? Ele está orando. E ele está falando: Senhor, da mesma forma que o Senhor honrou a minha palavra e não choveu, honre novamente a minha palavra, e para revelar de forma plena que só o Senhor é Deus, envia chuva sobre Samaria. E a Bíblia diz que ele subiu com um moço, um discípulo. Uns dizem que era Eliseu, outros dizem que não, não importa. O fato é que ele chama um menino e fala: meu filho, vem aqui, vai lá ver se a chuva já está vindo. Aí o menino vai lá e volta, o céu está limpinho, testa no chão, no meio dos joelhos: Senhor, envia chuva, para que seja comprovado que só o Senhor é Deus. Vai lá, meu filho, vê se a chuva está vindo. A Bíblia diz que o menino foi e voltou 6 vezes. Na 7ª vez, o menino volta e diz: profeta, quase nada. Como assim quase nada? Não é? Porque é uma pequena nuvem. Qual o tamanho da nuvem? 5 metros? Não, tamanho da palma da minha mão. Ei, meu filho, então corre, corre, corre muito, porque lá vem chuva. Uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem, é quase nada. Mas a Bíblia diz que choveu abundantemente sobre Israel.
Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada, porque o nosso Deus é o Deus da abundância. Ele pode abrir as comportas dos céus e derramar sobre você chuva de bênçãos incontáveis, e você, apesar de não ter quase nada, pode ter até para dividir, porque vai sobrar. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, Deus pode multiplicar. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada, Deus pode fazer para sobrar. E não pare de orar, ainda que você não tenha nada. Vou piorar só mais um pouquinho. Era pouco, quase nada, nada. Isso me faz lembrar uma outra história, que se você quiser me acompanhar, tudo bem, mas eu tenho certeza que você conhece. Em João capítulo 11, Jesus estava em Betânia, e aí o pessoal começou a persegui-lo, o pessoal lá da sinagoga de Betânia, jogaram pedra neles, e eles foram embora. Nisso Lázaro ficou doente. As duas irmãs, pela amizade que tinham com Jesus, pede a alguém para ir atrás de Jesus e dar-lhe o recado de que era para ele voltar, porque o Lázaro estava muito doente. E aí o rapaz vai atrás de Jesus, dá a notícia, e o texto diz que ele diz assim: ó, pode deixar, eu já estou indo. Mas não foi. E aí os discípulos começam uma discussão. Não, eu não vou voltar para lá, não vou voltar, porque aquele povo acabou de jogar pedra na gente, e eles vão matar a gente na pedrada. Não vou. Aí eu acho muito legal no versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Não, Jesus, esse povo lá em Betânia quer te matar, e eles vão matar você e vai matar a gente junto. Nós não vamos não. No final do evangelho, quando Jesus aparece ressurreto, diz que o Tomé virou e falou assim: não, Senhor, sei não, hein? É o Senhor mesmo? Claro que sou eu, Tomé, não está me reconhecendo? Não sei, está meio diferente. Cadê a marca dos cravos? E aí Jesus: está aqui na minha mão. E aí diz o texto que ao ver a marca, ele creu. E aí a gente gosta de pegar essa situação do final do evangelho e botar um rótulo no Tomé. O Tomé é o incrédulo, é o cara que precisa ver para crer. E aí a gente critica o Tomé, e aquele cara que não consegue crer sem ver, a gente chama ele de Tomé. E Tomé virou algo até pejorativo na igreja. Mas a gente nunca pegou esse texto e exaltou o Tomé como exemplo, porque aqui ele foi o único que quis ir para morrer com Jesus. Talvez você já passou por aqui várias vezes e nunca nem reparou isso. Sabe por quê? Porque é assim que a nossa mente funciona. A gente prefere guardar o defeito do que a qualidade das pessoas. As pessoas acertam várias vezes, a gente nem liga, mas quando erra uma vez, a gente nunca mais esquece. Até porque quando eu mostro o erro do outro, a minha consciência dá uma amenizada nos meus erros, e eu acho assim: até que eu não sou tão ruim assim não, fulano é pior. E como a gente é assim, preconceituoso, e gosta de rotular as pessoas, a gente prefere ficar com o Tomé incrédulo do que com o Tomé crente aqui, ó, do capítulo 11 de João. Eu prefiro o crente,
porque eu gosto de ter referências positivas. Então eu prefiro esse Tomé aqui. E aí, passou, Lázaro foi piorando, morreu. Enfaixaram ele, jogaram bastante perfume, buraco na pedra, enfia lá para dentro do barranco, tampa com a pedra, sepultado. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, não vai ter jeito mais. A nossa crendice diz que até o 3º dia dá para ressuscitar. Depois do 3º dia não ressuscita mais. Então, já era. Quando é no 4º dia, depois da morte, Jesus chega. Não parece que ele está atrasado? Só que Jesus nunca se atrasa. Porque o propósito dele, aliás, ele faz as coisas de propósito. Porque o propósito de Jesus é para que todos em Betânia creiam que o Pai lhe enviou. Então, como ele tinha esse propósito, era proposital que ele chegasse a partir do 4º dia. Por quê? Porque agora não tem mais nada, não tem mais esperança, não tem mais expectativa, não tem nem mais a crendice de ressuscitar até o 3º dia. Passou, já são 4 dias, não tem mais nada. Lázaro morreu e não há nada que se possa fazer, não há nada. Aí Jesus aparece. Aí o texto diz no versículo 20 e 21, que quando alguém gritou lá da entrada da vila de Betânia: Jesus chegou! A fofoca correu: Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Chegou na casa de Marta. Você conhece as duas. A Marta, desesperada, né? Dá até choque. A Marta é 440 volts. Ela não para, ela é tarja preta, desesperada, ansiosa. E a Maria é 10 por 6. A pressão, 10 por 6, pressão baixa, tranquila, paz e amor de boa. A notícia chega, a Marta desesperada sai correndo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Sai correndo, sai correndo. Versículo 21, disse pois Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que mesmo agora, está aí, versículo 21, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele pode te conceder. Aí Jesus fala: não, seu irmão vai ressuscitar, seu irmão vai reviver. Ela fala: não, Senhor, eu sei, no último dia, naquele dia, eu sei que na ressurreição dos mortos Ele vai ressuscitar, porque Ele é crente, Ele morreu crente, claro que Ele vai ressuscitar. Olha como é que a Marta, olha a lógica da Marta. E a gente é assim também, a gente também é assim. Jesus está diante de nós, nos oferecendo algo para hoje, e a gente acha que Ele só pode fazer depois. Jesus queria ressuscitar o Lázaro naquele dia, e a Marta já achou que era no dia da ressurreição de todo mundo, porque a gente nunca de fato acredita que Jesus pode fazer agora, que Ele precisa de muito tempo para fazer algo. Ele não precisa de nada não, irmãos, Ele só precisa querer. Se Ele quiser, já é. E aí o texto diz que Jesus vira para ela e fala: você crê? Não, eu creio. Então você vai ver a glória de Deus. Bora para o cemitério. Não, Jesus, que cemitério? O senhor não entendeu o que eu te falei? Meu irmão já morreu e já tem 4 dias. Cemitério, minha filha, vamos, onde é que sepultou ele? Não, Senhor, acho que o senhor não está entendendo.
Ô Jesus, já tem mais de 4 dias, não dá para fazer mais nada não. Eu não tenho mais nada, nem fé, nem esperança, nem expectativa, não tem mais nada. Morreu, sepultou, 4 dias, acabou. Bora para o cemitério, minha filha. Versículo 40. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tira a pedra. Jesus já tem 4 dias, não tem mais nada para fazer. Tira a pedra. Não, Jesus, não adianta, já está até fedendo. Nem o perfume está dando conta mais, já está fedendo. Tira a pedra. Curioso que Jesus acalmou uma tempestade, andou sobre as águas. Poderia muito bem tirar a pedra sem encostar nela, mas ele manda o povo tirar a pedra. Tira a pedra. Jesus poderia ter tirado a pedra. Então me parece que algumas coisas que ele pode fazer, mas ele faz questão de deixar para a gente fazer. Não peça para Jesus fazer aquilo que ele já pediu para você fazer. Ai, Senhor, fala no coração do meu filho. Não, eu já pedi para você falar. Ai, Senhor, fala no coração do meu vizinho. Eu já pedi para você falar. Ai, Senhor, equilibra minhas finanças. Não, já pedi para você equilibrar. Ai, Senhor, restaura meu casamento. Não, já pedi para você restaurar. A gente fica jogando as nossas responsabilidades para Jesus, mas nem tudo Ele vai fazer, porque na sua palavra Ele já designou para que nós fizéssemos. Irmão, assuma a responsabilidade e execute o seu papel na história. A pedra é a gente que tira. Ele ressuscita, mas a gente que tira a pedra. Versículo 41. Tiraram então a pedra. Vê se você já reparou isso aqui. Tiraram então a pedra. Diz o texto, lê aí. Tiraram a pedra, e Jesus, erguendo os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, tu sempre me ouves, mas fizeste assim, para que em Betânia crescem que foi o Senhor que me enviou. Confira comigo no replay. Na entrada da cidade, a Marta disse para ele: se o senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que tudo que o senhor pedir ao Pai, Ele te concede. Jesus, você crê? Creio. Então bora para o cemitério. Chega no cemitério, tiraram a pedra. Ele olha para o céu e diz: Pai, obrigado por ter me ouvido. O que é que Jesus fez entre a entrada da cidade e o cemitério? O que é que ele fez? Ele fez uma oração: Pai, ressuscita o meu amigo, para que teu nome seja glorificado em Betânia. E quando ele vê o Lázaro vindo, vivo lá de dentro, ele agradece ao Pai por ter respondido positivamente a sua oração. Não pare
de orar, ainda que você não tenha nada, porque o nosso Deus é o Deus da ressurreição. Ele traz à vida aquilo que nem existe, Ele traz de volta aquilo que já foi, Ele traz à existência aquilo que nunca houve, porque Ele é o Deus criador, Ele é o Deus de toda a criação. Nada pode frustrar os seus planos, nenhuma de suas palavras podem ser voltadas atrás, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que multiplica, o Deus que faz abundantemente, e o Deus que ressuscita para que o nome dEle seja glorificado. Em Duque de Caxias, não pare de orar, não pare de orar. Se você tiver pouco, Ele pode multiplicar. Se você tiver quase nada, Ele pode fazer sobrar. E se você não tiver nada, Ele pode ressuscitar. E você viverá uma experiência extraordinária, através de uma vida extraordinária de oração. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.